Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que Deus continue nos abençoando, abençoando nossa alma, não é? Nosso corpo, nossa mente, nossos pensamentos. Que a gente esteja ligado com a energia do Pai, com a energia de Jesus nesse momento, e que a gente receba tudo aquilo que a gente precisa nesse momento, tudo aquilo que a gente veio buscar, e pelo menos um pouco mais de paz, de amor e de esperança, né? Boa noite a todos, boa noite também aos nossos irmãos que porventura estejam assistindo pela internet, não é? E os recadinhos aí são os de sempre, não é? Deixa o celular no silencioso, procurar informações sobre os nossos cursos lá na recepção, sempre tem curso aberto e pode começar o tempo todo, não é? Não sei se a biblioteca já está liberada, né? Tá. Para empréstimo, a biblioteca já está liberada, tá? Então, quem quiser ler, quem quiser estudar, fica à vontade. A respeito da caixinha de vibrações e da caixinha de sugestões, né? A gente relembra que se tiver algum ente aí precisando de uma oração, né, de um apoio, para colocar o nome na caixinha, né? E as sugestões, se tiver mesmo aí alguma sugestão, alguma pergunta, algum elogio, alguma crítica para casa, fica à vontade para fazer para a gente, tá? Vamos ler a psicografia de hoje. A psicografia de hoje tem o título de volta. E ela fala assim, ó: nuances de cores e flores, por caminhos percorridos, onde estiveste, amigo, nos teus caminhos idos? Quimeras buscaste em vão, e foste então por aí, e então vieste de volta, e agora estás aqui. Quanto tempo estiveste à porta do mundo que querias ter, e agora de volta buscaste o amor que viestes a perder. Sintas o valor da amizade, deixes-te levar por esse laço. Abra os seus braços fechados e sinta o calor desse abraço. Suave e santo ensino da doutrina bendita de luz, casa santa onde se busca a paz, aonde o pilar é Jesus. Amém. Que assim seja. Mensagem recebida aqui no NEM, dia 9 de agosto do ano passado, pela nossa irmã Marta, tá? Amados, vamos fazer nossa oração então com o pensamento, não é? Mais uma vez elevado a Deus, nos ligando às energias e ao amor de Jesus, e aos benfeitores e aos protetores da nossa casa, que a gente possa estar ligados a eles nesse momento, para que nessa conexão a gente possa fazer uma troca de energias que venha nos fazer bem, e ao mesmo tempo que a gente possa doar um pouco do nosso amor terreno, para que os nossos irmãos benfeitores possam ajudar o nosso planeta. Que Deus abençoe a todos nós, e a vontade de crescer, de aprender, e principalmente de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vida, pela casa, pela comida, pelo ar, pelas provas, pelos aprendizados, pelos amigos, pelos amores, pela paz, pelos inimigos e pelos ensinamentos. Obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor ajude a abrir o nosso coração e o nosso ouvido para a palestra de hoje, que ela ajude a edificar ainda mais o nosso espírito,
abençoando a nossa irmã Vânia com todo o amor de Deus e no amor e nas palavras que ela preparou para trazer para a gente. Uma oração do Pai Nosso, a gente inicia essa reunião de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Por favor, Vânia. Boa noite. Bom, hoje o que eu vou falar é sobre a questão do nosso estado de saúde. E o texto base é um de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, que diz: estais doente? Então é uma pergunta, né? E aqui começa dizendo: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Então aqui o que ele diz? Ele diz que todas as criaturas humanas adoecem, né? Mas são raros aqueles que cogitam a cura real. Então, se a gente se encontra enfermo, né, a gente vai buscar um médico, a gente vai buscar remédios, né, uma cura. Mas, né, às vezes os remédios não são suficientes, né? E quando a gente quer se curar de verdade, a gente tem que fazer uma coisa muito mais profunda do que em busca de médico e de remédio. É claro que o médico e o remédio são importantes, mas é necessário que a gente vai buscar lá no fundo da gente. Por que a gente adoeceu? Né? O que fez com que a gente ficasse doente? E essa doença pode ser qualquer tipo, né? Doença emocional, doença espiritual, uma doença física, psicológica, né? A doença pode ser em qualquer âmbito, a enfermidade pode ser de qualquer âmbito. Mas a gente tem que pensar não na doença em si, porque ela é consequência, mas sim na causa. O que causou essa doença? E se a gente for ver, todas as doenças que a gente tem, ela teve como causa, às vezes são causas que estão lá num passado muito remoto, numa outra encarnação, de coisas que a gente fez, né? E que a gente vai ter que passar por isso até para se redimir de coisas de coisas ruins que a gente já fez, né? Então, outros tipos de doença, não, outros tipos de doença somos nós mesmos que vamos atrás, infelizmente. Se a gente for ver tudo o que Cristo deixou para a gente, todos os ensinamentos que Ele deixou, tudo tem coerência e pede o equilíbrio da gente. Mas o que a gente faz? A gente se deixa levar pelas nossas más paixões. A gente se deixa levar pelos nossos prazeres terrenos, que são prazeres, né, na verdade, materiais, prazeres do corpo. Quando que a gente deveria se preocupar muito mais com prazeres que são para o espírito, porque é o espírito que vai com a gente quando a gente desencarna, não é o corpo vai ficar. Então o que a gente faz? A gente se entrega aí a comilanças, né? A bebidas, a drogas, a muitas coisas, a nervosismos. A gente fica nervoso por qualquer coisa, a gente fica com raiva por qualquer coisa, a gente se envenena e envenena o nosso corpo, né, por motivos bobos. Se a gente parar para pensar, a gente fala: mas o que é isso, gente?
O que isso vai fazer diferença na minha vida? E às vezes a gente se vê brigando por causas que nem são nossas, por lutas que não levam a nada, a lugar nenhum. A gente fica indignado com coisas que são próprias individuais. E essa indignação individual é que ela não deveria acontecer. A indignação devia ser sempre por causas maiores, envolvendo coisas maiores que vão envolver muitas pessoas. Essa indignação é realmente uma indignação verdadeira, que a gente deve ir atrás, que a gente deve buscar, né? Então, eu acabei pegando aqui, estudando, 2 livros. Um deles é esse daqui, não sei se vocês conhecem, é o Médico Jesus, que traz, de João Carlos de Luca, e ele diz que ele teve um sonho com o Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que era para ele escrever um livro, e ele ficou, mas como eu vou escrever um livro, né? Ele é advogado, ainda mais sobre saúde, por que eu vou escrever um livro sobre saúde? E aí, no final das contas, depois de muitos anos, ele realmente resolveu escrever e ele recebeu uma passividade do Dr. Bezerra de Menezes, falando o quanto era importante esse livro para que as pessoas lessem, começassem a compreender essa questão da doença, as doenças que a gente tem, essas enfermidades que a gente tem, para que a gente possa evitar, né? Não só com tratamentos, que a gente faz, mas com ações, com pensamentos, com atitudes, né? E com orações, que é isso que a gente deve fazer. Então eu vou falar, porque ele fala coisas bem interessantes aqui, e eu vou começar a citar. E o outro livro é de Joana de Ângeles, né? Divaldo psicografava, era a mentora dele, Divaldo Franco, e ele psicografou vários livros que ela escreveu sobre a questão das nossas doenças psicológicas e doenças do corpo mesmo, né? Então, ela tem até uma série, que é a série psicológica, que ela vai falar desde a integridade da gente, do homem integral, e como conseguir essa integridade total. E aqui ela fala, nesse livro aqui, ela fala muito sobre momentos de saúde e momentos de consciência. Então, é interessante porque ela cita muito a questão de que às vezes a gente tem conhecimento, a gente conhece as coisas, a gente sabe que aquilo vai fazer mal, a gente sabe que isso não faz bem a ninguém, mas a gente insiste, vai lá e faz o que não deve fazer. Por exemplo, quantos médicos existem, né, que estudaram tanto o corpo humano e sabem de todos os malefícios, por exemplo, do cigarro, e ele fuma. Então, é uma questão de que ele tem um momento de saúde, ele sabe o que é isso, mas não tem o de consciência da saúde. Então, muitas vezes, não é o fato, e isso é o que eles dizem aqui, não é o fato de uma pessoa ser estudada, de ter um conhecimento acadêmico, ou de ser uma pessoa extremamente simples, humilde, não tem nada a ver com a nossa posição, nem de conhecimento e nem posição social. Tem muito a ver com essa consciência que a gente vai adquirindo, e é uma consciência do espírito, né? É uma consciência através dos ensinamentos de Jesus, e isso é que é realmente uma coisa bonita, né? Então aqui fala assim, ó, a oração a todo momento, a prece cura, salva, né? O alimento, o sono, o novo dia, a gratidão. Em todos os momentos a gente tem que agradecer, e a gente esquece. A gente só começa a agradecer quando a gente se salva de a gente é livrado de algum acontecimento, né? Você fica doente, aí quando você se vê livre da doença, aí você agradece. Mas antes disso você não agradece, sendo que a doença, às vezes ela é um livramento. Ela é um sinal para te dizer, olha aqui, ó, você está fazendo alguma coisa errada. Reflita sobre isso. Às vezes você corre demais o tempo inteiro, trabalha demais, só pensa em ganhar dinheiro, esquece da família, esquece da criança que é pequena naquele momento.
e é bonito e é preciso da companhia, e você trabalha, só pensa em conseguir coisas para o futuro, quando ali é o mais importante. Você não sabe se você vai ter futuro, né? Então, quando vem uma doença, essa doença é para te chamar atenção, porque já foi tentado chamar de várias outras formas e você não ouviu. E se essa doença chega, é para você parar e refletir. Às vezes você não para, mas a doença te faz parar. Você não pensa sobre tudo que você tem, mas a hora que você para por causa da doença, ela te faz refletir sobre tudo que você tem, todos os tesouros que você tem. Aonde está o teu coração, é onde está o teu tesouro. Jesus falou isso, né? E aonde você coloca o seu coração? É no trabalho? Claro que o trabalho é importante. A gente não deve ser ocioso, mas a gente não deve pensar nele como a coisa mais importante que a gente tem. É necessário? É necessário. Mas olha aí outra vez o equilíbrio. Em tudo a gente tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é a coisa mais difícil de conseguir. Tudo que a gente lê, né, no livro, tudo que fala, todos os ensinamentos, você olha e fala, puxa vida, mas é verdade, né? Eu sei disso. Tá, e por que não coloca em prática? Né? A hora que você está bebendo com os amigos, com as amigas, numa reunião de família, por que você não sabe a hora de parar? Por que você tem que beber o mundo? Por que não pode ser, não, vou tomar só uma taça, só um copo para comemorar? Por que a gente tem que ir além do necessário? Ah, você vai numa festa, você come, ou então, veja bem, às vezes eu fico pensando mesmo na questão do Natal, da Páscoa, né? A gente pensa e faz milhões de pratos, quando o mais importante não são os pratos. Essa semana, graças a Deus, eu tenho muitas amizades antigas, de todas as fases da minha vida, desde a infância, né? Tenho amigas de infância, de 50 anos, amigas há 50 anos. Isso é coisa rara, né? E eu me sinto muito grata por isso. E é um grupo legal, de 5 pessoas, 6 pessoas, eu acho que é bastante, né? Para a idade que a gente tem. Então, eu fico pensando em todas as fases da minha vida, desde o meu primeiro trabalho, as fases depois de faculdade, as de outros trabalhos, eu fui conseguindo reunir e regar essas amizades, não deixar que elas escapassem. E a gente se reúne, né, periodicamente, tem um grupo antigo que a gente se reúne praticamente todo mês ou a cada 2 meses. E essa semana foi um encontro, e uma delas estava falando assim, o próximo encontro vai ser na minha casa. Não sei o que eu faço para comer. O que eu vou fazer para comer? Queria tanto saber o que eu vou fazer para comer. Nossa, porque a gente já se encontrou tanto, já não sei mais o que fazer. Eu vou fazer isso, aquilo outro. Não sei se vocês vão gostar. Eu não sei se vai dar. Gente, mas o que é isso? Eu falei, esse não é o ponto do nosso encontro. O nosso encontro não é, não vou gostar do que você fez. Que coisa ruim que você fez para comer. Olha, eu não como isso. Não é esse o problema, gente. Você está fazendo com muito amor, com muito carinho. Se eu como, ótimo. Se eu não como, paciência. Não é isso que eu não vim aqui para isso. É o que eu falo. A mesa, né? Quando a gente fala mesa farta, é farta de amor, né? A mesa, o alimento que tem ali, ele é só um adereço. Ele é só uma decoração, na verdade. Porque não é aquilo o mais importante. O mais importante é esse amor, é esse alimento de amor que está girando ali, de conservação dessa amizade. Então é isso que eu fico pensando, sabe? Quantos exageros a gente comete à mesa? E num desses livros ele diz assim, né? Que ninguém tropeça em montanhas. A montanha é muito grande para a gente tropeçar. A gente tropeça em pequenas pedras para ir para a montanha. Então, por que a gente às vezes quer combater uma montanha na gente, quando o ideal
seria pensar nessas pequenas pedras que a gente tem no caminho. Então, as pequenas pedras são: por que eu como demais? Por que eu saio, avanço o limite das coisas que eu tenho que comer? Depois eu passo mal, fico com gastrite e tal, né? Por que eu bebo demais? Por que eu falo coisas que eu não devo falar? Por que eu não seguro a minha língua quando eu vou falar mal de alguém? Né? Por que eu não mudo o rumo do meu pensamento quando eu começo a pensar coisa errada? Por que eu deixo as tentações me guiarem? Por quê? Se eu sei que não foi isso que Jesus disse para a gente. Né? Então, na verdade, assim, cada vez que eu penso em falar alguma coisa, fecha a boca, fica quieto, faz uma prece, pede a Deus, pede ao teu anjo guardião, ele vai te ajudar muito. A gente esquece que ele está do lado da gente. E ele está ali para isso, para olhar por nós. E não é só olhar para a gente não tropeçar, não, gente. Ele está ali para ajudar nesses pensamentos ruins. Ele está aí para ajudar a gente a não comer. E se a gente se concentrar, a gente consegue ouvir a voz dele. A gente consegue ouvir ele falando com a gente. É quando a gente fala assim: nossa, por que você está fazendo isso? Quando a gente fala com a gente mesmo, a gente acha que é a gente que está pensando. Nossa, eu já me peguei falando comigo várias vezes: nossa, Vânia, por que você está fazendo isso? Não sou eu que estou falando, na verdade é ele que está falando. Então vamos ouvir mais o que ele diz, vamos atender mais ao que ele fala, né? E se a gente começa a pensar nessas pequenas pedras, a gente começa a melhorar, né? A gente começa a se sentir um pouco melhor, a fazer menos besteira. Agora, então quer dizer que se eu seguir tudo isso eu não vou ficar doente? Nada vai acontecer comigo? É claro que não. Você não está vivendo nesse planeta? Você sabe que planeta é esse? De provas e expiações. Então, não dá para você ser totalmente saudável o tempo inteiro da sua existência. Não dá. Muitas vezes você está fazendo tudo dentro da linha, dentro dos ensinamentos, e você fica doente. Você fala: caramba, eu estou fazendo tudo, por que eu estou doente? Porque a gente está sendo colocado à prova. É fácil a gente ficar bem, está tudo bem, fazer todas as coisas certas quando a gente mora num lugar legal, quando a gente convive com pessoas bacanas, quando a gente foge de pessoas ruins, quando a gente está tudo perfeito, porque a gente não tem problema nenhum. A gente não está buscando. Agora, difícil é você conviver com pessoas complicadas no seu trabalho, com pessoas complicadas na sua família, com pessoas complicadas no seu entorno. Isso é que é difícil. Isso é uma prova. Então, se é uma prova, não adianta você ficar nervoso, ficar bravo a todo momento. Você só vai engolir veneno para você mesmo. É o seu veneno. Joana de Ângeles, ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Primeira coisa, ela sempre fala isso, que a gente é herdeiro da gente mesmo. Então, eu sou herdeira de todas as minhas ações, boas e ruins, desta e de outras vidas, que eu vou trazendo até eu conseguir me livrar delas, né? Eu vou melhorando, espero estar melhorando. Estou fazendo de tudo para estar melhorando. Então, a gente é herdeiro da gente mesmo. E muitas vezes a gente fala assim: eu estou assim porque fulano fez isso. Aconteceu isso porque fulano falou aquilo. E não é assim, não. A gente é herdeiro, se aconteceu, é porque tinha que acontecer. É claro que tem coisas que a gente livra, mas outras coisas a gente vai ter que passar. Eu não sei se vocês assistiram The Chosen, né, que é a vida de Jesus. E lá passa 2 episódios, né? Que um deles é que Pedro perdeu um filho, né? A mulher, enquanto ele estava junto com Jesus, a mulher dele, ele disse: vou embora, ela estava grávida e ela perdeu o filho, foi acudida por outras pessoas, e quando ele voltou, ele soube disso, ele ficou muito chateado, porque ele falou: como o senhor sabia? Por que o senhor não ajudou?
Eu estou aqui com o Senhor, por que o Senhor não fez nada? E aí é que está, tem coisas que não adianta, a gente tem que passar, somos nós. Se não somos nós, é a outra criatura, é o outro espírito que tem que passar através de nós. Não tem como. Então não é tudo, tudo eu vou fazer, vou pedir, vai ser tudo atendido. Não da forma que eu quero, né? Às vezes a gente pede coisas que são impossíveis, que não era para ser, eu vou ser infeliz. E Deus fala, não vai acontecer isso não, meu filho. Eu acho que eu já falei aqui também, certa vez eu prestei um concurso e queria ser diretora. Estudei, eu vi que fui muito bem na prova, mas não passei. Eu fiquei depressiva, eu fiquei muito mal por não ter passado. Não fiquei, é diferente de você ficar revoltada, não é revolta. Eu fiquei chateada, porque eu falei, gente, eu estudei tanto, eu fui tão bem, como que eu não passei? E tempos, anos depois, eu trabalhei numa escola em que eu era professora e coordenadora ao mesmo tempo. E convivia muito com a diretora e via todo o trabalho dela, de verdade, que ela tinha que fazer ali. Era totalmente administrativo. Eu sou uma pessoa extremamente pedagógica, didática. Eu jamais ia conseguir fazer aquele trabalho. Eu ia ser extremamente infeliz. E se eu passasse naquele concurso, para eu voltar a ser professora, eu tinha que fazer outro concurso. Não dava simplesmente para desistir. Então, olha só. E aí eu pensava, meu Deus, muito obrigada por não me deixar passar naquele concurso. Porque não era aquele o meu caminho. Eu estava buscando uma coisa que não era para mim. E meus caminhos todos foram crescendo, eu tive muitas oportunidades como professora, que era e é o que eu amo fazer, o que eu amo ser. Eu sou grata a Deus todos os dias pela minha profissão. Então, aí que está, eu acho assim, isso que eu estou falando são as minhas reflexões a respeito de tudo isso que eu li, né? Então, eu acho que a gente tem que ser grato. Começa daí. A gratidão é tudo. É gratidão até pelas pessoas difíceis que convivem, com as quais você convive, com os desagrados que acontecem, com as doenças que aparecem, desde que você pense, reflita, o que eu estou fazendo? Gente, eu sei tanto sobre tudo que eu estou lendo aqui da vida de Jesus, as coisas que envolvem Jesus, mas eu estou fazendo? Eu estou sendo igual um médico que fuma. Eu sei que é ruim, mas eu continuo fumando. Eu sei que é ruim, mas eu continuo bebendo. Por quê? Porque eu estou vendo só as coisas daqui. Eu não estou pensando nas coisas no espírito. Uma criança, quando nasce, os pais só pensam o que eles querem que ela seja quando crescer. Eu quero que seja advogada, médico, ou, sei lá, professor, mas sei lá, enfim. Querem coisas que deem dinheiro. Ninguém começa ensinando sobre Jesus. Dificilmente se fala sobre Deus. É difícil falar com uma criança? É claro que é difícil. Mas a criança, ela não vai entender nada no começo. Mas custa você ensiná-la a agradecer? Obrigada, Deus, pelo papá. Obrigada, Deus, pelo soninho. Protege meu soninho. Abençoa a minha comida. Só isso, a criança repete. E no começo ela vai repetir sem entender. Agora, com o tempo, você vai falando o que é Deus na vida dela. O que é Deus na nossa vida? É moral, é agir com moral, é agir com consciência, é pensar nos exemplos que Jesus nos deixou, né? Então, eu acho que é assim, é dessa forma, é conversando sobre Ele, é conversando sobre o que Ele faz, né? Então, aqui diz assim, né? Que a doença é um sinal que a nossa rota está errada. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa rota. Então, vamos pensar, vamos refletir. E muitas vezes pode ser só assim, você não está aproveitando o seu tempo para ajudar os outros. Ajudar os outros faz um bem danado para a gente. Eu sempre digo que eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que ela ajudou uma outra, e a outra falou, muito obrigada. E ele falou assim, não é
você que tem que agradecer. Sou eu que tenho que agradecer a oportunidade de fazer o bem a alguém. Porque o que a gente dá para o outro, a gente recebe infinitamente mais. Quando a gente faz algum bem, a gente não sente uma felicidade absurda? Eu sinto uma felicidade que é uma felicidade genuína, não é felicidade por coisas, é uma felicidade de eu ter ajudado alguém, né? Então, essa felicidade é um remédio para o corpo da gente. Agora, quando você fica com raiva, quando você briga com alguém, é um veneno. Quando você não perdoa, não perdoar, guardar mágoas, é um veneno para a saúde. E aí você fala, mas como que eu vou fazer para não guardar mágoas? Só não ficar pensando, remoendo aquilo. Você acorda pensando naquilo, você come pensando naquilo, você vai dormir pensando naquilo. E por que você pensa naquilo? Você pensa nessas coisas, assim, nessa mágoa, porque feriu o seu orgulho, na verdade. É o orgulho ferido que faz a gente ficar magoado. Porque se não fosse isso, a gente perdoaria muito facilmente. Ah, não vou perdoar porque me fez tal coisa. A hora que você entender que é o seu orgulho que tem que ser expurgado de você, aí você perdoa. Porque quando você perdoa, sai esse veneno do teu corpo. E é isso, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente aceita ou não o que ela está fazendo. O que você fez, você está certa? Você acha que você está certo? Então acabou. O que o outro está pensando, o que o outro está pensando, o que o outro está pensando, não interessa. Quando a gente dá alguma coisa, às vezes a gente ajuda alguém na rua com uma bolacha, com dinheiro, com alguma coisa. Se a pessoa não te agradece, problema dele que ele não agradeceu. Você não tem que esperar reconhecimento. É vaidade querer o reconhecimento, querer o obrigado. E claro, você acha bonito quando uma pessoa, você vê, nossa, aquela pessoa tem realmente amor, né? Ela ficou grata. Mas não porque é com você, com qualquer outro. Agora, se ela não te agradece, paciência, gente. Quando você faz alguma coisa para alguém, não é esperando retorno nem de obrigado. Então, pensa bem se não é vaidade, se não é orgulho que está fazendo mal para a sua saúde. Né? Bom humor é uma coisa extremamente importante. Consciência tranquila traz saúde para a gente. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí eu quero ler só uma partezinha. Página 2. Eu já estou terminando porque já está no fim. Não dá para falar metade, né? Aqui eu acho muito importante que ela diz assim, Joana de Ângeles: quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não está se eximindo ao sofrimento, às lutas, às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar, sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegível. Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Então, quando você passa por um sofrimento, por uma doença, não se lastime, não se faça de vítima, não se vitimize, porque quando a gente se lastima, a gente fala, olha, você está se vitimizando. Quanta gente tem aí que não tem braço, que não tem perna, gente que para nessas Olimpíadas aí para Olimpíadas, né? Quanto exemplo de superação a gente vê, né? Então são esses exemplos que devem fazer a cabeça da gente, povoar o pensamento da gente. A vida é uma bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Então, quando vem um pensamento ruim, tira ele. Pense uma coisa boa que te acontece, que te aconteceu, que é sempre super importante. Eu quero falar, só vou citar, deixa eu ver onde que eu marquei. Vou fechar, o Dr. Bezerra, né, nessa psicografia, ele falou assim no final. Ele falou,
Consulte o médico Jesus nas nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um povo, de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime das vossas almas, pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo necessitado de amor. Então, quando a gente ficar doente, pensa em pessoas que têm sofrimentos muito maiores que nós. Eu sempre costumo pensar nessas guerras, essas mães, esses pais que perdem filhos, separam os filhos de maneira brutal, que deve ser muito terrível, né? Crianças perdidas sozinhas, crianças sequestradas. Eu fico pensando nesse tipo de sofrimento que eu acho que eu não daria conta, sabe? Porque se você sabe que foi embora, desencarnou, você sabe que uma criança, um filho deve estar num lugar melhor. Mas em situações assim que a gente não sabe nem onde está, como um sequestro, gente, eu fico pensando, eu acho que não deve existir sofrimento maior. Nem se eu ficasse doente, a pior das doenças. Então, é pensar nessa doença como o início de uma cura. Uma cura para o nosso espírito que deve estar doente. Se não nessa vida, proveniente de vidas anteriores, né? Então é isso, gente. Eu falei assim muito pouco e falei muito, mas pouco do que eu gostaria, porque sobre essa questão da saúde, nossa, é muita coisa para se dizer. Mas o resumo é esse. Ninguém fica livre de doença, ninguém fica livre de problemas enquanto estiver nesse planeta, né? Mas que a gente saiba levar. Eu li que Jesus, eu não lembro agora onde, mas eu li que Jesus, o maior sofrimento dele na cruz não foram as dores físicas, foram as dores morais em relação às pessoas, ao povo que fazia aquilo sem saber. Que essa foi a dor. E que aquelas pessoas que naquela época iam para os circos serem mortos pelos leões, né? Foram muitos apóstolos, né, e pessoas que seguiam Jesus, que na hora eles não sentiam nenhuma dor em relação aos leões, porque eles eram tirados, os seus espíritos eram tirados dos seus corpos antes disso. Então aí é que está, né, a fé. Então eu posso ter a dor, mas o sofrimento depende de mim. Eu sofro se eu não tiver uma fé muito forte em Jesus no coração, tá? Então, essa é a mensagem. Não é fácil. Quando eu falo para vocês, eu falo primeiro para mim. Não é fácil, mas a gente tem que tirar as pedrinhas, né? Começar pelas pedrinhas. Boa noite, gente. Um excelente final de semana. Então vamos agradecer, né, por essas palavras e que elas possam ficar no nosso coração e trazendo reflexão para a gente, né, contribuindo aí na nossa evolução, no nosso crescimento e no nosso caminho de volta à casa do Pai, né? Porque são essas imperfeições que nos distanciam dele, conforme o nosso esforço e a ajuda de Deus na nossa vida, que a gente possa ir tirando esses entraves, que a gente está cada dia mais perto do Pai, cada dia mais fazendo a vontade dele e cada dia mais entendendo a vontade dele na nossa vida. Então a gente agradece por essas palavras, por esse momento. Que a gente continue nessa vibração pela semana inteira, sabendo que a gente está sempre amparado por Deus. E com uma oração de Ave Maria, a gente continua agradecendo, né? E se prepara para os passes.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Amém. Amém.